A relação que eu tenho com o Cine Veneza, ela vem da infância. Eu lembro quando o cinema inaugurou, não lembro o filme. Eu lembro quando o cinema inaugurou, tinha sempre uma sessão às 10 horas da manhã, às vezes 11 horas, de um desenho, né, um filme infantil, e de tarde, à noite, tinha os filmes adultos. E os adultos eu não podia ir, ainda a idade não deixava, mas ia sempre ao cinema no sábado de manhã ou domingo de manhã, não lembro o dia, com os meus pais ver o desenho. Eu me lembro nitidamente que antes da inauguração do cinema, houve um pequeno coquetel no Ritz Hotel e de lá, que é uma lembrança muito interessante, quando nós saímos do Ritz, tinha uma frota de veículos, de táxis, parado na porta do hotel à nossa espera, para nos levar até o cinema, para que nós pudéssemos assistir a primeira sessão. Me lembro que foi daquele filme Crocodilo Dundee, que foi exibido. E eu fiquei impressionado de ver a superlotação do cinema. Porque não estavam ali dentro da sala de cinema, não somente as pessoas que participaram e que foram convidados. A entrada era franca, mas a entrada lotou o cinema. E lá dentro do cinema houve uma pequena apresentação pelos antigos donos, né, que eram os irmãos Bonato, Cláudio e Sérgio Bonato, que são de Barbacena, que tinha um cinema também em Barbacena, a família dele tinha um cinema em Barbacena, e resolveram abrir aqui em Juiz de Fora. Até fiquei muito amigo deles, a gente trocou muitas informações em termos de cultura, em termos de apresentação, e o que o cinema representava. Porque o espaço, inclusive foi um comentário muito forte que aconteceu entre mim e eles, foi na questão da localização do cinema, que estava exatamente no centro nevrálgico da cidade, na Avenida Rio Branco. Então, aquele ponto ali, não tinha quem não passasse, os trabalhadores passavam ali, senhores, senhoras, crianças, todo mundo passava ali, ou melhor, passa até hoje. E hoje nós vemos uma clínica. Volta e meia eu passo ali em frente, onde era o Cinema Veneza, e dá uma determinada tristeza de ver uma clínica num espaço que foi um grande espaço cultural, e lembrando que foi o último cinema inaugurado em Juiz de Fora e que, infelizmente, nós perdemos. Quando eu mudei para Juiz de Fora, no início da década de 90, já existia o Veneza, eu morava na rua Brás Bernardino, muito próximo ali do Veneza, que ficava na Rio Branco, né, o Veneza entre a Rua Espírito Santo e a Rua Oscar Vidal, e eu morava na Rua Brás Bernardino, e aí a nossa diversão, pelo menos uma vez por semana, eu e meu irmão Mário, a nossa diversão das noites de quarta-feira era ir assistir os filmes no Cine Veneza. E por que quarta-feira? Porque não existia ainda a meia entrada para estudante. Nós éramos estudantes de cursinho, depois estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a nossa diversão era ir às quartas-feiras, quando o bilhete ficava mais barato, a gente pagava metade, então a gente ia às quartas-feiras. Lembrar do espaço lá dentro é uma coisa muito bacana. Eram poltronas que eram feitas, colocaram lá, poltronas simples, não era um cinema luxuoso. Né? Você chegava, sentava e tinha uma determinada concavidade na disposição das cadeiras. Elas ficavam meio assim, eu acho que para um espectador não atrapalhar o de trás. O mais legal é que o cinema é um cinemão, né? O Cine Veneza é um cinemão, um cinema grande. Hoje, dificilmente alguém faz um cinema desse tamanho. Você vai para o shopping, tem salas que são aparentemente grandes, mas aquelas salas empilhadas, né, em formato de arquibancada. Ali não, era um cinema comprido, grande. Hoje dava para fazer 4 ali dentro, tela grande, né? E aí as coisas vão se modernizando, já tinha um sistema de aquele Dolby estéreo, aquela coisa, a gente, nossa, que legal, não entendia nada o que era isso, mas tinha lá escrito. E aí tinha aquelas vinhetas de áudio antes, a gente criança adorava ver nessas coisas todas. Na minha geração, nos anos 90, o cinema fortíssimo era o Veneza. Os grandes sucessos, né, os grandes filmes, as grandes bilheterias chegavam para o Veneza, né? O que antes chegava para o Excelsior, para outros filmes, na minha década, na minha juventude, era o Veneza. Então, o Veneza era esse cinemão que a gente ia para assistir os lançamentos, que a gente ia para assistir os filmes que estavam como Titanic, né? Titanic, Independence Day, Aracnofobia, The Doors, o próprio Eduardo Mãos de Tesoura. Vi muito filme lá, tinha uma época, colégio, faculdade ainda,
via tudo que entrava em cartaz, né? Sempre gostei de cinema, gostava de alguns filmes específicos, gostava, tinha sempre os autores, né, os diretores, os atores preferidos, mas gostava de cinema, sempre gostei de cinema, então via de tudo que entrava em cartaz. Sempre gostei de cinema, sétima arte, sempre gostei do espaço físico cinema. E por muito tempo o Cine Veneza foi meu cinema favorito, tem muitas histórias legais ali. Até o último filme, que foi A Espera de um Milagre, assisti lá, foi o último antes dele fechar. Olha, na verdade, o filme mesmo que eu lembro foi exatamente o filme da inauguração, mas eu, né, até por uma questão de proximidade com os proprietários, volta e meia eu estava lá. E muitas vezes eu entrava gratuitamente, né, pela amizade que eu tinha, pelo carinho que eles tinham por mim, eu por eles, enfim. Então, praticamente, eu me lembro que eu acho que eu paguei umas 2 vezes. Então, eu ia lá e eles me ligavam, vamos assistir o filme hoje e tal. Mas, assim, mas nome de filme mesmo eu estaria sendo injusto, mas não me lembro de filmes. Eu entrei correndo uma vez para assistir The Doors no cinema, cheguei lá, não era The Doors, era Eduardo Mãos de Tesoura, e eu estou vendo que aquilo... Eu falei, gente, está passando aqueles filmes, né, aquelas propagandas antes, né, como se fossem as entradas, os trailers, né? Está passando o trailer, está passando o trailer. Eu falei, gente, não é The Doors, é Eduardo Mãos de Tesoura. E aí fiquei, né? Claro, um filme também muito lindo, e assisti. Então, depois que eu tive que assistir o The Doors, finalmente, né? Aracnofobia também foi um filme. Falei, para que eu vim assistir esse filme? E aí eu botei o pé, morrendo de medo, botei os pés para cima, assim, da cadeira, de tanto pavor, né? Porque a tela grande tem essa coisa, parece que você está entrando na tela, né? No Veneza eu sentava sempre no mesmo lugar, tinha uma coluna que a gente via atrás da tela, de frente para essa coluna, tinha um corredor central, na frente desse corredor, não na primeira fileira, para ninguém esbarrar, ficava à frente desse corredor para ninguém passar na frente, exatamente no meio da tela, no meio do cinema. Sempre sentava ali. Eu gostava de ver filme de tarde, cinema vazio. Eu lembro quando eu fui ver Coração Valente a terceira vez, éramos 3 dentro da sala. Cada um num canto, eu no meio, um cara num canto, outro no outro, e a gente ria, comentava, eram pessoas que às vezes eu encontrava em outras salas, em outros filmes, ou naquele mesmo cinema, em algumas tardes. Então, eram aquelas pessoas que a gente se conhecia de comentário, de riso, mas entrava e saía sem se cumprimentar. Era a amizade do escurinho. Se o cinema era marcado para as 20 horas, a gente chegava, o quê? 19h30, 19 horas. Porque existia esse ritual de chegar, comprar e esperar, que era o mais bacana, coisa que a gente não vê basicamente hoje, esperar o público da sessão anterior sair, você aguardar, ver o público sair e você entrar. É uma mão e uma contramão. Uma porta para a saída e uma porta para a entrada. Então, isso eu achava muito legal. Isso tudo que eu chamo de romantismo. É o comprar a bala, é o drops, é a pipoca, chegar, sentar, aguardar, ver o trailer, ver um telejornal e depois você senta e assiste o filme. O cinema de rua, geralmente você vai pro cinema. O cinema de shopping, ele é um cinema de passagem. Você pode até ir para o cinema, pensando que você vai para a lanchonete depois, ou que você faz uma compra e entra no cinema. Mas sempre o cinema ia alguma coisa. O cinema de rua, você vai pro cinema. A experiência do cinema de rua, por mais que você faça outras coisas, dificilmente você está andando na rua, vamos entrar no cinema? Agora o shopping não, vamos para o shopping que tem o cinema, tem isso, você se programa. No cinema de rua é o cinema, você vai para o cinema, é igual teatro. Quando você vai para o teatro, eu vou para o teatro, mesmo depois você vai para a pizza. Mas você se programa para ir ao teatro. O cinema de rua tem esse ritual também, eu vou para o cinema, não vou para o shopping, eu vou para o cinema. Tem uma sacralidade muito maior, que acaba se perdendo também quando a gente tira o cinema da rua. Em 1990, você tem aí já a entrada do cinema de shopping, né, que é no Mister Shopping. Ghost vai passar no Mister Shopping, e aí eu vou assistir Ghost no Mister Shopping. Não tinha lugar, o cinema era tão pequeno. Eu me lembro de assistir Ghost na primeira fila, assim, meu Deus, como é que pode um filme assim, numa sala tão pequena, né? E aí o Cine Veneza vai durar mais 10 anos ainda, né? Mas já, assim, na luta com os cinemas de shopping que começam a entrar no centro de Juiz de Fora. Não era ainda esse shopping, né, afastado, era no centro de Juiz de Fora, você começa a ter, né, esses outros, esses filmões, né, esses filmes de grande bilheteria nas salas pequenas que não comportam, né, que não comporta. Aí fica também, né, aquela fila, aquela coisa, você tem que sentar no primeiro lugar do cinema para assistir. Mas, assim, Veneza combina com juventude, com pipoca, com depois você ter uma programação,
né? Para mim é isso, uma lembrança muito gostosa, muito boa de grandes filmes que eu vi ali com o irmão, com o namorado, com amigos, né? O Veneza era o meu cinema, inaugurou para mim, né? Aquela coisa de eu vi o primeiro filme, eu vi quando inaugurou, eu fui lá no início. O Excelsior era o cinema dos meus pais, como o Rex dos meus avós. Então Veneza era o meu cinema, né? Eu frequentando o cinema, adquirindo o hábito de ir ao cinema e tinha o Veneza, que era central, era relativamente perto de casa, morava em São Mateus, às vezes a gente ia a pé pro cinema, então tinha caminhada com a família. E era legal, porque era uma sala grande, uma sala que tinha aquela coisa de ser minha, né? Eu fui lá desde o início, então tinha um apego, uma coisa afetiva muito gostosa. Vi o primeiro filme, assisti vários outros, mas infelizmente eu não fui na última sessão. Talvez por uma questão de melancolia, de tristeza, alguma coisa aconteceu. Mas como é que eu fiquei extremamente chateado e deprimido eu fiquei, porque ver um cinema de rua sendo fechado aqui em Juiz de Fora, enquanto nós tínhamos vários e hoje nós não temos mais, é uma das maiores golpes que a gente vê dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade. Realmente é de uma tristeza incrível. Ver cinema de rua sendo fechado é muito ruim. Essas salas podem ser reformadas, elas podem ser trabalhadas de modo que elas se mantenham enquanto espaços de cinema, espaços de cultura, espaços multiculturais, não só de cinema, como tem acontecido em vários multiplexes, que você tem as salas de cinema, tem uma livraria, às vezes um espaço que sirva de cinema e teatro, e um café, que né, todo mundo come. Então você vai lá e toma um café e descobre um livro e aí você acaba vendo aquele filme com mostras paralelas, salas menores, às vezes com mostras paralelas. Isso funciona no mundo inteiro, por que não vai funcionar aqui? Aí vai, mas não funciona porque ninguém tentou, né? Então vamos tentar.